Fala, nação! Vem comigo que tem muita informação do nosso Mengão hoje. Mas antes, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Olha só, o Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo e negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Bruno Henrique. O atacante queria derrubar toda a investigação criminal que hoje corre na Justiça do Distrito Federal, alegando que o processo deveria estar na esfera federal e que, por isso, cada ato praticado até agora precisaria ser jogado no lixo. O ministro Joel Ilan Paciornik, porém, foi direto: habeas corpus não é o caminho adequado para discutir competência, portanto, nada muda. Bruno Henrique, o camisa 27 rubro-negro, foi denunciado no mês de junho pelo Ministério Público do Distrito Federal ao lado do irmão, Vander Nunes Pinto, e de outras 7 pessoas. A acusação é de manipulação de evento esportivo para beneficiar apostadores. Segundo os investigadores, o jogador teria confidenciado a Vander que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, disputada em Brasília, em novembro de 2023, quando estava pendurado com 2 cartões. A turma tratou de investir pesado nesse lance específico, e o volume repentino de dinheiro apostado acendeu o alerta nas casas de apostas, que avisaram as autoridades. Dali em diante, a Polícia Federal abriu inquérito em agosto do ano passado, cumpriu mandados de busca e apreensão em novembro e, a partir das conversas extraídas do celular de Vander, reuniu provas para o indiciamento concluído em abril. Bruno Henrique jura que nunca forçou advertência nenhuma, mas um dos envolvidos fechou acordo de colaboração, admitiu ter recebido a informação com antecedência e, em troca, topou prestar serviços comunitários e pagar uma multa de R$ 2.322,13. Com a decisão desta segunda-feira, o processo segue exatamente como está, no Distrito Federal, e o atacante permanece réu à espera dos próximos capítulos. Enquanto isso, Felipe Luiz precisa administrar dentro de campo a situação de um dos seus homens de confiança, agora às voltas com mais um revés na justiça. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Depois de 7 meses inteirinhos carregando o nome de uma famosa casa de apostas nas costas de graça, o Flamengo enfim vai tapar aquele vazio no uniforme. A diretoria fechou com 2 marcas do setor de saúde, Apvida e Solution, para ocupar o espaço traseiro da camisa e já convocou o Conselho Deliberativo para bater o martelo no dia 30. Assim que o Conselho disser sim, a camisa rubro-negra volta a ficar completa, sem nenhum buraco patrocinável à mostra, tal qual o torcedor se acostumou a ver nos últimos anos. O montante que essas novas parceiras vão desembolsar continua guardado a 7 chaves, mas vale lembrar como o espaço ficou vago. A parceria com o Mercado Livre expirou na virada do ano. Na ocasião, a gigante do comércio eletrônico pagava por volta de R$ 22 milhões anuais para aparecer ali atrás. Sem renovação, foi preciso começar do zero, e essa nova busca tomou tempo, reuniões, cálculos, ajustes de proposta, até desembocar no acordo anunciado agora. Enquanto caçava o substituto, a diretoria manteve a marca da famosa casa de apostas bem visível nas costas. A manobra não foi gentileza gratuita. Como o Flamengo já recebe um percentual sobre a receita da casa de apostas, aumentar a exposição significava engordar um pouquinho mais o caixa enquanto o contrato definitivo não vinha. Agora, com Apvida e Solution prontas para assumir o posto, a famosa casa de apostas volta a reinar apenas como patrocinadora master, ocupando a parte principal da frente da camisa. E tem mais. Com todas as faixas do manto preenchidas, o pacote completo de patrocínios do Flamengo vai ultrapassar R$ 250 milhões por temporada, um recorde impressionante para o clube. Para clarear o tamanho da engrenagem financeira, vale destrinchar: a famosa casa de apostas, no posto principal, rende R$ 115 milhões ao ano, a Adidas, como fornecedora, injeta R$ 70 milhões. O BRB na omoplata coloca mais R$ 25 milhões. A Shopee na manga soma R$ 12 milhões. A Assist Card, na barra traseira, acrescenta R$ 10.800.000. A ABC da Construção garante R$ 5.500.000. E, dividindo o espaço do número e do meião,
Texaco e Zé Delivery aportam, cada uma, R$ 4.200.000. Tudo isso, claro, sem contar o valor ainda misterioso do combo Upvida Solution, que empurra o total para esse novo patamar estratosférico. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Saúl Ñíguez enfim pousou no Rio de Janeiro e já sentiu o carinho da nação no aeroporto do Galeão. Aos 30 anos, o espanhol criado no Atlético de Madrid chega como o primeiro reforço do Flamengo neste segundo semestre, trazendo na bagagem 2 decisões de Champions, títulos de La Liga e Copa do Rei e a convivência de 4 temporadas com Felipe Luís, que agora será seu treinador às margens do campo. Visto de perto, o estilo de Saúl combina visão de jogo apurada, passes de segurança e uma pegada defensiva que o torna quase um terceiro zagueiro na saída de bola. Ele adora se aproximar da linha de defesa para armar a chamada saída de 3, seja enfiado entre os backs, seja lado a lado com um lateral, facilitando a circulação curta no campo de trás. Foi exatamente assim que atuou pelo Sevilha na última temporada, quando somou 1 gol e 6 assistências em 26 partidas, e poucas vezes, avançou para funções mais ofensivas. Versatilidade ele tem de sobra, mas o lugar em que rende mais é mesmo como o primeiro volante. Por isso, não chega para ocupar diretamente a lacuna deixada por Gerson, entra como alternativa de luxo para revezar com Pulgar e Jorginho, aliviando o desgaste natural de um calendário rubro-negro que não dá trégua. Quando a equipe sobe suas linhas, Saúl mantém-se um passo atrás, pronto para cortar contra-ataques e servir de rota de escape, um movimento que o departamento de análise de desempenho valoriza justamente porque evita sustos desnecessários. Nos tempos em que despontou no Atlético, o canhoto exibia arrancadas mais frequentes e presença na área rival. Com o passar das temporadas, ganhou experiência, perdeu um pouco da explosão, mas aprimorou a leitura defensiva. Hoje, seus números de cobertura, desarme e acerto de passe chamam a atenção, a ponto de Felipe Luís enxergar nele a peça que faltava para brindar a intermediária rubro-negra sem abrir mão da qualidade com a bola. E a novela de reforços não para por aqui. O vice de futebol segue aguardando, para os próximos dias, a chegada do colombiano Carrascal, que atuava no Dínamo de Moscou. Enquanto isso, Saúl já se prepara para vestir o manto, ajustar o relógio interno ao fuso brasileiro e disputar espaço num meio-campo cada vez mais cheio de opções. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Desde o dia 31 de janeiro de 2024, quando Nicolás de la Cruz vestiu a camisa rubro-negra pela primeira vez em jogo oficial, o Flamengo já entrou em campo 112 vezes. Desses duelos todos, o uruguaio conseguiu participar de apenas 61, deixando de atuar em 51 compromissos, algo equivalente a quase 46% do calendário. E o que chama atenção é que nem todas essas ausências foram por contusão, pouco mais da metade, 22 partidas, envolveu algum tipo de lesão, o restante ficou na conta de controle de carga, febres, cortes e pequenos traumas que também o tiraram de circulação. Para entender a montanha-russa física do meio-campista, vale repassar cronologicamente cada parada no departamento médico. Logo de cara, em fevereiro de 2024, ele ficou 10 dias fora por dores no ombro direito, perdendo um jogo do Campeonato Carioca. 2 meses depois, no começo de abril, uma febre acompanhada de quadro viral tirou novamente de ação, ainda que por curto período. Na reta final de julho veio o primeiro sinal de alerta maior, dores nos tendões de Aquiles dos 2 pés, exigindo repouso e fazendo-o assistir do lado de fora a uma partida importante em meio à maratona do Brasileirão. O fim de julho e o início de agosto trouxeram um trauma no joelho direito que o empurrou para mais 2 partidas de ausência. Na sequência, entre 28 de agosto e 16 de setembro, apareceu a primeira lesão muscular mais séria, um problema no músculo posterior da coxa direita, responsável por deixá-lo de fora de 3 confrontos. Quando parecia haver retomado o ritmo, veio nova pancada semelhante, agora de 20 de outubro a 22 de novembro, tirando de 7 duelos e encerrando o primeiro ano de Fla com uma incômoda marca de 15 visitas ao estaleiro. Já em 2025, a história se repetiu. De 7 a 10 de fevereiro,
o clube optou por preservá-lo em razão de controle de carga, entendendo que o desgaste acumulado poderia gerar algo pior. Não deu outra. Poucos dias depois, no fim de fevereiro, um corte no pé sofrido em casa impediu a participação em mais um encontro. Mas o golpe duro viria mesmo em 18 de maio, uma entorse no joelho esquerdo, acompanhada de edemas ao redor do ligamento colateral medial e de uma cirurgia antiga, manteve de La Cruz afastado por inacreditáveis 40 dias, período em que o Flamengo disputou 7 partidas sem sua presença. Quando parecia próximo de recuperar sequência, veio o episódio que virou manchete. Desde 16 de julho o volante não pisa em campo por um novo incômodo no joelho, ampliando a lista de compromissos perdidos enquanto comissão técnica e departamento médico elaboram um plano especial de fortalecimento. Felipe Luiz, que comanda a equipe à beira do gramado, já deixou claro internamente que prefere perder o jogador por algumas semanas agora para tê-lo inteiro no trecho decisivo da temporada, em vez de arriscar agravar o quadro. O resultado de tanta parada é um de La Cruz que, em um ano e meio, soma pouco mais de 4.560 minutos distribuídos em 61 partidas, média de 74 minutos por jogo. Se dentro de campo ele não tem conseguido emendar grandes sequências, fora dele a polêmica transbordou. Após a exclusão do uruguaio dos jogos contra Fluminense e Red Bull Bragantino, uma mensagem do médico José Luiz Runco vazou em grupo de dirigentes e conselheiros. Segundo ele, o atleta carrega uma lesão crônica, considerada irreparável, no joelho direito, além de problemas no joelho esquerdo que desequilibram toda a mecânica corporal. A crítica repercutiu de imediato. Arrascaeta, companheiro de seleção e parceiro de clube, postou foto abraçado ao amigo com a legenda "Cuidar dos nossos", numa demonstração de apoio público. Os representantes de La Cruz classificaram a fala do médico como antiética e prometeram avaliar medidas cabíveis. Já internamente, outro profissional, o médico Luiz Macedo, veio a público explicar que o clube optou por um tratamento conservador, sem cirurgia, apostando em trabalhos individualizados a fim de garantir ao volante uma sequência adequada no segundo semestre. Do ponto de vista numérico, de La Cruz não lidera o ranking de partidas perdidas por lesão no elenco. Quem encabeça a lista é Vina, com 58, seguido por Everton Cebolinha, que acumulou 43. Ainda assim, o uruguaio é o atleta que, nas últimas 2 temporadas, mais vezes precisou entrar no departamento médico. Foram 6 visitas formais para tratar contusões distintas, superando nomes como Alexandro e Eric Pulgar. E pensar que sua contratação, em dezembro de 2023, custou algo em torno de R$ 102 milhões, somando direitos econômicos, luvas e comissões. Desde então, o Flamengo monitora de perto uma sinovite crônica no joelho direito que ele já trazia do River Plate e que, de tempos em tempos, sobrecarrega a outra perna. Para aliviar o impacto, não raro o uruguaio treina separado ou cumpre parte da sessão na academia, estratégia que nem sempre agrada ao torcedor, mas que médicos julgam fundamental para evitar recaídas. A maior sequência de jogos consecutivos neste ano foi de 8 partidas, no anterior, chegou a 15, sendo 14 como titular absoluto. Por isso, o plano traçado agora é ambicioso: dar ao volante um período de treinos especializados, fortalecer a musculatura ao redor dos joelhos e só então, recolocá-lo em ação já pensando nos mata-matas nacionais e na Copa do Mundo de Clubes. A meta de Felipe Luiz e seu staff é simples: transformar minutos contados em minutos de qualidade, sem riscos de uma nova pausa longa. Enquanto esse roteiro não se concretiza, o torcedor rubro-negro vê seu meio-campo disputar cada partida desfalcado de um jogador que, quando saudável, acrescenta visão de jogo, intensidade e uma mudança de ritmo difícil de encontrar no mercado sul-americano. Resta acompanhar os boletins médicos, torcer para que a fisiologia encontre o ponto exato de equilíbrio e aguardar o dia em que Nicolás de La Cruz possa finalmente encadear mês após mês vestindo o manto sagrado sem interrupções. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. E não é que o nome de Gustavo Mantuan voltou a esquentar o papo entre rubro-negros nesta quarta-feira, 23 de julho de 2025?
A notícia começou a circular cedo, vinda do jornal italiano Corriere dello Sport, que apontou uma suposta negociação entre Flamengo e Zenit para levar o atacante revelado pelo Corinthians ao Rio de Janeiro como possível substituto de Wesley. Bastou essa manchete para o jornalista Jorge Nicola entrar em campo. Ele publicou o vídeo no próprio canal, disse ter conversado com todas as pontas envolvidas e desmontou boa parte do enredo. Segundo Nicola, a realidade é bem menos quente do que parecia. Do lado russo, o Zenit não recebeu nenhuma consulta oficial, 0 telefonemas, 0 e-mails, 0 proposta, nem mesmo uma sondagem informal. Do lado carioca, o que existe é uma lista extensa de jogadores monitorados pela diretoria, e o nome de Mantuan aparece lá dentro apenas como alternativa, sem prioridade, até agora, sem qualquer avanço concreto. O repórter trouxe ainda um bastidor curioso. Fernando Garcia, empresário que acompanhou a carreira de Mantuan desde os tempos de base do Corinthians, está de saída do staff do atleta. O contrato de representação termina em agosto, e, a partir daí, quem assume é a Roc Nation, a mesma agência internacional que gerencia carreiras de estrelas do esporte e do entretenimento. Essa troca de guarda ajuda a explicar parte do ruído, afinal, quando o agente muda, muita conversa paralela nasce no mercado. Nicola reforçou que consultou a futura representante e também não ouviu nada sobre tratativas com o Flamengo. A tal especulação italiana cravou, inclusive, que Mantuan poderia chegar para atuar como lateral direito, posição que ele não exerce faz tempo. Hoje, o canhoto atua como ponta aberto pela direita, cortando para dentro e finalizando, ou em algumas situações como meia mais avançado. Logo, a suposta solução para a lacuna deixada por Wesley não encaixa tão bem quanto se pintou à primeira vista. Entre um bastidor e outro, o jornalista lembrou de outro nome ventilado na Gávea, Vinícius Tobias, lateral direito formado no Internacional, com passagens por Real Madrid e Shakhtar. A avaliação interna no Flamengo, porém, é que a operação seria muito cara neste instante, e por isso o clube prefere manter o garoto apenas em observação. Resumo da ópera: a janela está aberta, o Flamengo fez o dever de casa mapeando alvos, mas não saiu do papel nem com Mantuan nem com Vinícius Tobias. Mantuan segue treinando no Zenit, sem proposta na mesa. O Flamengo continua analisando opções para a ala direita, enquanto Wesley ainda nem embarcou rumo a Roma. Até segunda ordem, portanto, a novela fica em stand-by, aguardando o próximo capítulo do mercado da bola. Então é isso. Essas foram as notícias do dia. Um forte abraço e saudações rubro-negras.